Bom, continuando então com os tipos de energia, né, nós chegamos em energia química. Por certo, né, que há energia química, por exemplo, nas pilhas, né, nas quais acontecem aí reações de oxidação-redução, sendo, enfim, havendo aí um fluxo de elétrons, né, uma corrente elétrica que vai ser utilizada para alimentar um rádio, enfim, uma lanterna, qual seja o equipamento. Mas, evidentemente, também há energia química nas chamadas reações químicas, como, por exemplo, tipicamente, né, nas reações de combustão, como nesse caso, né, CH4, metano, que é o principal constituinte do gás natural, reagindo com oxigênio, né, sendo oxidado, enfim, é uma reação de combustão, produzindo CO2 e água e sendo também liberada bastante energia, né? Energia essa que pode ser utilizada, né, das mais variadas formas, né? E esse calor então liberado, por exemplo, na queima do metano, né, no caso aqui do nosso fogão aqui do nosso gás de cozinha, né, normalmente vai ser butano ou propano, né, depende aí, né, gás encanado aí nas residências, né, nos edifícios, muitas vezes é propano, o gás lá, né, que vem no botijão de gás, né, que a gente compra, botijão de 13 quilos, costuma ser butano, enfim, né, não é metano no caso, mas enfim, o princípio é o mesmo, né, uma combustão de uma substância no estado gasoso, no caso um hidrocarboneto, né, uma espécie só contém carbono e hidrogênio, produzindo CO2 e água e energia sendo liberada, né? E essa energia térmica liberada na combustão, por exemplo, de um hidrocarboneto, como o metano, propano, butano, etc., pode ser utilizada para cozinhar alimentos, né? Pode ser utilizada para fazer uma água passar para estado de vapor e mover uma turbina, né? Que vai, por sua vez, acionar um gerador para produzir energia elétrica, por exemplo. Enfim, são muitas possibilidades, né? E aqui então, né, um resumo esquemático aqui da produção de energia elétrica, por certo, uma forma muito fundamental de energia, né, numa usina termoelétrica, né? Então você tem um reservatório de água, permite que essa água passe através de uma turbina, a turbina, né, é movimentada por esse fluxo d'água, que por sua vez, né, aciona um gerador, aqui está, né, em tamanho menor e aqui um pouco maior, ampliado, né? A turbina e o gerador. Enfim, o fluxo d'água movimenta a turbina movimenta as partes móveis do gerador, né? Enfim, sendo produzida energia elétrica, né? Na nossa aula sobre introdução ao eletromagnetismo está mencionado com um pouco mais de detalhe, né? Mas enfim, você tem aí ímãs, etc. e tal, né? No gerador, né? E o movimento relativo aí desse campo magnético, né? E termina produzindo uma corrente elétrica, né? Bom, e após a geração, então, a energia elétrica, né, vai ser, né, vai passar em um transformador e tal, e vai ser distribuída, então, né, através das linhas de transmissão para chegar até as residências das pessoas. Energia elétrica, por certo, é fundamental, né? E perceba-se aqui, né, você tem aí a transformação de energia mecânica, né, enfim, por conta aí da força da gravidade, né, uma queda d'água, converte-se em energia, né, para movimentar, ou essa energia movimenta aí a turbina, né, que por sua vez aciona o gerador, que por sua vez produz energia elétrica. Então, grosso modo aqui, você tem, né, a energia das águas, digamos assim, ou dessa queda d'água, mais especificamente falando, sendo convertida em última análise em energia elétrica. Mais um excelente exemplo aí de conversão de energia, né? E agora sim, aquela figura que eu falei, né? Nós temos aqui do lado esquerdo a matriz energética brasileira, essa figura é do livro, né? E nós vamos comparar com aquela figura que vimos lá atrás, né? É apenas a matriz elétrica brasileira e não toda, né? A matriz energética, é só a matriz elétrica, né? Lembrar que a matriz energética, grosso modo, é o somatório aí, né, de todos os tipos, formas de energia que um determinado país utiliza, ou que o mundo utiliza, mas nesse caso estamos apenas considerando aí a matriz energética brasileira, né? Bom, perceba-se que na nossa matriz elétrica, né, consideradas fontes de energia apenas para produzir energia elétrica, petróleo e derivados representam apenas 3% na matriz elétrica. Já na matriz energética, né, global, né, petróleo e derivados representam 34,4%. Né? Isso mostra que, evidentemente, né,
nós utilizamos gasolina, óleo diesel, querosene e por aí vai, né? Mas a maior parte dos petróleo e derivados, né? Se bem que os derivados podem ser utilizados para outras finalidades também, que não apenas como combustível, né? Mas enfim, no caso aqui estamos nos referindo à matriz energética, né? A grande parte dos petróleo e derivados aqui são utilizados aí em automóveis, veículos diversos, etc. Não são utilizados para produzir energia elétrica, né? Porque a grande parte da nossa energia elétrica é produzida, né? A grande parte da nossa energia elétrica é produzida nas hidroelétricas, né? Então, embora na nossa matriz energética petróleo e derivados representem 34,4%, considerando apenas a matriz elétrica brasileira, petróleo e derivados representam apenas 3%. Né? Da nossa energia, né? Na nossa matriz energética, perceba-se, né? Hidrelétrica, 11%. Derivados da cana, estamos falando aí de etanol em essência, né? 16,4%. Isso aqui já dá quase 28%, né? De energia, vamos chamar de limpa, né? Perfeito? Petróleo e derivados 34,4%, gás natural 13,3%. Né? Perceba que carvão e coque 5,6%, né? Não é um percentual assim tão elevado. Né? Urânio, por conta das usinas termonucleares, enfim, 1,3%. Né? Enfim, a lenha e carvão vegetal 8,7%, perdão, por cento. Né? Mas no caso da lenha aqui do carvão vegetal, são fontes renováveis. Né? Enfim, as árvores podem crescer de novo por cento. Né? Mas enfim, a nossa matriz energética ela é bastante diversificada, né? E perceba-se que em boa parte, né, compostas aí por fontes limpas, renováveis e tal. Né? Se nós considerarmos aqui lenha, carvão vegetal e mais derivados da cana, isso aqui passa, né, de 24%, enfim, passa de 25%, né? 5,1%, enfim. A grande parte da nossa energia é bastante limpa, ainda tem a hidráulica aqui obtida, enfim, nas energias, nas usinas hidroelétricas, etc. Né? E isso tudo se reflete na nossa matriz elétrica aqui, que é uma matriz realmente bastante limpa, digamos assim. Então, ressaltando, né, que o Brasil está com certeza nesse quesito, né, fontes limpas de energia, etc., está aí nos primeiros lugares do mundo. Né? Toda aquela pseudo-preocupação de ordem ambiental dos Estados Unidos e Europa com o nosso país não passa, na verdade, de pura hipocrisia, né? Que tem, na verdade, outros interesses econômicos por trás. Né? Mas o que não quer dizer, né, que não tenhamos problemas de natureza ambiental, que não tenhamos que nos preocupar. Né? Mas é preciso analisar a realidade tal qual ela é. Né? E nesse sentido, comparativamente a Estados Unidos e China, por exemplo, né, que usam grande quantidade de carvão mineral, né, nós estamos com certeza, enfim, utilizando fontes de energia extremamente limpas. Né? Bom, o livro então, como o capítulo, né, o capítulo 5 é dedicado aí à energia, fonte de energia, transformação da energia, né, energia para a vida, etc. Chega-se então à energia promovida pelos alimentos, né? Que no fim das contas você pode chamar de energia química também, porque a energia no caso é fornecida via, né, metabolização aí dos alimentos, quebra e formação de ligações químicas, né, metabolização dos nutrientes, formação de compostos químicos no nosso corpo e por aí vai, né, a metabolização, né, dos alimentos, mas enfim, né, nós temos aqui, por exemplo, a informação nutricional para um pão de forma, né, que diz que 50 gramas, que daria mais ou menos 2 fatias, você vai ter um valor energético de 236 quilocalorias, o que equivale a 531 quilojoules. Lembrar que o prefixo quilo é 1000, né? 10 a terceira. Então, 236 quilocalorias significa 236 mil calorias. Né? Lembrar que uma caloria é igual a 4,18 joules. Né? 236 vezes 4,18 vai dar 531. Né? E tem esse valor diário aqui recomendado e tal, tendo por base uma dieta de 2.000 quilocalorias. Né? Até não muito tempo atrás, esse valor diário era calculado com base numa dieta de 2.500 calorias, né? Mas enfim, por razões aí que eu não busquei descobrir, mas enfim, entenderam aí os especialistas e tal que, ok, 2.000 calorias é suficiente ou é adequado como uma dieta padrão e tal, né?
de forma tal que esses valores de referência aqui, normalmente expressos como percentuais, né, são calculados com base numa dieta aí de 2.000 quilocalorias. Né? E aí então você tem compostos diversos aí que vão fornecer energia, né? Carboidratos, proteínas, gorduras e por aí vai. Bom, o livro então, a meu ver de forma inapropriada, né, que o capítulo trata de energias, fontes de energia, tipos de energia, transformação de energia, energia para a vida e tal, e terminou chegando aí na energia dos alimentos. Tudo bem, mas aí depois então ele vai ali abrir um grande parênteses para falar do sistema digestório e tal, entra em questões relativas aí, né, à anatomia do corpo humano, especificamente os órgãos ali que compõem o sistema digestório, etc. Entendo que esse conteúdo, na verdade, ficou um tanto deslocado, né, meio esquisito dentro desse capítulo. Me parece que os autores aí quiseram fazer essa coisa de, né, interdisciplinaridade e tal, mas erraram um pouco na mão. Não me pareceu que caiu muito bem, ou que era apropriado falar desse conteúdo dentro do capítulo que tratava, na verdade, de outros tópicos. Né? Mas, enfim, já que aparece, vamos mencionar. Né? Bom, os órgãos, no caso aqui, que compõem, né, o sistema digestório. Né? A própria boca e, na sequência, né, de cima para baixo. Né? E aí você pode, né, enfim, localizar aí, procurar localizar depois os órgãos. Mas vai lá, a própria boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e, por fim, o ânus. Né? E como órgãos acessórios ou auxiliares, nós temos os dentes, a língua, né, as glândulas salivárias, né, que estão ali na nossa boca, fígado, vesícula biliar e pâncreas, né, que vão atuar aí, né, enfim, liberando substâncias que vão coadjuvar, facilitar, promover, né, enfim, o processo de digestão, e alguma coisa mais sobre isso está dito no slide seguinte, tá bom? Vamos lá. Sim, aí, perdão, né? O texto aqui está bastante grande, né? Tá certo? Mas me pareceu, né? Nesse caso era importante, né? Mencionar essa parte aqui, enfim. O transcrevê-la, copiá-la aqui na íntegra, né? Para quem não tiver acesso ao livro, se você não tem esse livro, né? Pegar pelo menos o texto do próprio livro. Em caso eu fiz um resumo esquemático aqui, né? Para a gente poder acompanhar isso, né? Então, na sequência lógica, digamos assim, né? O alimento entra em nosso corpo, conforme sabemos, é claro, pela boca, né? Depois, então, estômago, os órgãos principais envolvidos aí na digestão, né? Mas enfim, boca, digestão, intestino delgado, chega até o cólon e, por fim, né, vai ser, enfim, os resíduos, né, os dejetos vão ser eliminados do corpo, né, sob forma de fezes. Né? É isso que está aqui no texto, ok? Daqui a pouco eu retiro aqui da frente, você vai poder ler aí, né? Mas enfim, a digestão, no fim das contas, começa na boca, né? Porque, enfim, a saliva contém um número muito grande de enzimas, né? Conforme nós sabemos, enzimas são catalisadores. E que são catalisadores? São substâncias químicas, né, que aceleram a velocidade das reações químicas, né? Há inclusive certas bebidas produzidas aí por certas tribos indígenas, né, que eram pelo menos, que começavam justamente com a mastigação do milho, né, pelas pessoas, e depois esse milho mastigado era transferido para um recipiente, etc. Né? As enzimas que estão na saliva, né, e que ajudam na digestão iriam promover a fermentação, né, daquele milho mastigado, então se produzia uma bebida. Né? Nos índios da Amazônia, por exemplo, em Roraima ali você tem, né, o famoso caxiri, né, que é produzido dessa forma. Mas enfim, um parênteses aí, só para lembrar que a digestão, no fim das contas, começa ali na boca mesmo. Né? As enzimas ali da saliva, né, vão ajudar já a começar aí a digestão, né, do amido. Né? É produzido ali um bolo alimentar, né? Quando chega no estômago, né, ali então começa aí, né, a metabolização, enfim, né, a digestão aí das proteínas, né? É produzido o chamado quimo, né? Quando chega-se ao intestino delgado, onde, né, a metabolização, a digestão, enfim, a degradação, né, o aproveitamento químico, energético das gorduras vai acontecer, né?
e produz aí o chamado quilo, né? E lembrar que também no próprio intestino delgado, né, a digestão do amido e das proteínas, né, do amido já haverá começado ali na boca, das proteínas no estômago, no intestino delgado, essa digestão será finalizada, né? Esse quilo, então, né, enfim, isso vai produzir aí, enfim, o chamado bolo fecal, no fim das contas, né? Vai chegar até o cólon e vai ser eliminado, né? Enfim, sob forma de fezes, aquilo que não foi aproveitado pelo organismo, os resíduos, né, vão ser eliminados, né? Numa analogia um pouco rude, talvez, né, o organismo, né, espremeu os alimentos, ficou com o que eles tinham de melhor e jogou fora o bagaço, né? O raciocínio geral, né, um pouco rude, talvez, em essência esse aí, tá certo? Mas enfim, o texto aí, né, você pode acompanhar depois com mais calma, né? Tá certo? Leia aí na íntegra, né? E depois, então, você pode, né, voltar aí, retroceder ou avançar, como seja, né? E simplesmente acompanhar aqui o nosso resumo esquemático, tá certo? Mas, enfim, para resumir a história, né? Como eu disse, achei esse tópico um pouco deslocado dentro do capítulo, não me pareceu apropriado, mas, enfim, se está a falar aí, em última análise, como é que, afinal, o organismo, né, consegue converter a energia dos alimentos, né, em energia, né, enfim, processar os alimentos, metabolizá-los, digeri-los, para que, então, a energia deles possa ser extraída, obtida, né? Parte termina sendo liberada com forma de calor mesmo, né? Ajuda a manter a nossa temperatura corporal, etc., né? E parte dela é armazenada, inclusive, sob forma de outros compostos químicos para serem que serão consumidos, né, no momento oportuno. Mas, enfim, a questão aí de se aprofundar depois na bioquímica, né, e por aí vai, tá certo? Mas resumindo aí o capítulo, né, o nosso quadro aqui do lado direito resume isso adequadamente, tá certo? Então, momento apropriado aí, você para o vídeo, pode ler o texto e pode também acompanhar depois aqui o nosso resumo esquemático, tá bom? Com isso, então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Esse é o final, então, da nossa pequena aula do capítulo 5 e até o nosso próximo encontro.